Prepare-se para viver um dos momentos mais profundos da sua vida espiritual. Nesta oração guiada, conduzida com fé, unção e autoridade, você será envolvido pelas promessas eternas dos 3 salmos mais poderosos da Bíblia. Salmo 23, provisão. Salmo 91, proteção. Salmo 35, libertação. Você está prestes a entrar em uma atmosfera de milagre, onde correntes serão quebradas, ansiedades caladas e o impossível começará a se mover. Ao ouvir e declarar junto comigo, você ativa o mundo espiritual a seu favor, abrindo portas, blindando sua casa e se levantando com poder contra toda obra maligna. Esta não é apenas uma oração, é um momento profético, uma convocação divina. Se você foi guiado até aqui, creia, não foi por acaso. Hoje começa a minha virada espiritual. Você já percebeu que existem momentos em que a vida parece pesar de tal forma que nenhuma palavra humana é capaz de trazer alívio? É exatamente nesses instantes que a palavra de Deus se torna mais do que letras antigas em um livro. Ela se transforma em escudo, em pão, em fogo vivo que renova forças. Hoje não estamos diante de uma leitura comum, mas de uma convocação espiritual que pode mudar o rumo do seu dia, talvez até do seu destino. 3 salmos que carregam em si a essência da provisão, da proteção e da libertação, unidos como uma corrente inquebrável de fé, estão prestes a ser liberados sobre a sua vida. Não há espaço para distrações, porque cada segundo daqui em diante é um convite a mergulhar naquilo que é eterno. Imagine que o primeiro salmo é como um pasto verdejante, onde sua alma cansada encontra descanso, paz e certeza de que nada lhe faltará. O segundo é como uma fortaleza invisível, um abrigo contra as ameaças que você não vê, mas que insiste em temer. E o terceiro é o grito de guerra do justo que clama por justiça, uma oração que Deus ouve quando a alma é atacada por forças que fogem ao seu controle. Você vai perceber que cada versículo é mais do que poesia. É arma, é chave, é decreto. Enquanto você ouve e declara junto comigo, está ativando no mundo espiritual algo que não pode ser medido por lógica humana. Talvez você esteja perguntando em silêncio: será que funciona para mim? Será que Deus ainda olha para as minhas lutas? Se essa dúvida já passou pelo seu coração, quero que saiba que não é acaso você estar aqui. A fé não se prova na ausência de batalhas, mas na certeza de que não se luta sozinho. Ao abrir sua boca e unir sua voz a esta oração, você não estará apenas ouvindo, estará decretando sobre sua própria história. Este vídeo não é apenas uma mensagem gravada, mas um altar construído em forma de palavras, onde cada ouvinte se torna participante de um mesmo mover. Você não precisa esperar o fim da oração para sentir o agir de Deus. Há pessoas que, já nos primeiros minutos, percebem uma leveza diferente, como se uma carga invisível fosse retirada dos ombros. Isso acontece porque a palavra é viva, e quando ela é liberada com fé, os céus respondem de imediato. O que antes parecia bloqueado, começa a se mover. O que antes era silêncio, se transforma em direção. O que antes parecia injustiça, se reveste de julgamento divino. É por isso que digo com autoridade: permaneça até o final, porque Deus tem algo reservado para você que só será revelado à medida que seu coração permanecer aberto e atento. A cada passo deste vídeo, você será conduzido como em uma escada espiritual. Primeiro ao descanso da alma, depois à segurança da presença divina, e por fim, a vitória contra aquilo que parecia invencível. Essa é a promessa que você está prestes a experimentar. Feche seus olhos, permita-se mergulhar e prepare-se para encontrar na palavra não apenas consolo, mas armas para vencer. O primeiro pilar, Salmo 23, o convite ao descanso que fortalece. Você vive em um mundo que te empurra para correr, produzir, lutar, resolver tudo com as próprias mãos. Mas há um lugar onde o descanso não é sinônimo de fraqueza, e sim de confiança. É aqui que entra o Salmo 23. Ele não é apenas um texto poético usado em funerais. Ele é uma declaração de sustento, de pertencimento e de descanso seguro em meio ao caos.
Quando Davi escreveu essas palavras, ele estava no meio de perseguições e injustiças. Ele não falava de um cenário tranquilo. Ele falava de um lugar espiritual, onde mesmo diante dos inimigos a mesa está posta, o óleo é derramado e a alma encontra refúgio. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você não está repetindo uma frase religiosa. Está anulando, com autoridade, a narrativa da escassez que tenta dominar sua mente. Essa escassez nem sempre é material. Às vezes é emocional, espiritual, mental. Quantas vezes você se sentiu cercado de vozes, de exigências, de cobranças, e não encontrou descanso nem no travesseiro? Esse salmo é o antídoto contra a ansiedade silenciosa que consome por dentro. Ele te coloca de volta no eixo. Ele não promete que os problemas somem, mas declara que você não passará por eles sozinho. Há uma vara e um cajado. Há direção e correção. Há proteção e propósito. Enquanto você ouve esse trecho, respire. Mas respire com fé. Imagine-se sendo guiado a um lugar onde as águas são tranquilas e a alma, antes agitada, começa a se aquietar. Você não precisa merecer esse lugar. Você precisa apenas confiar, porque o pastor que te guia conhece o caminho melhor do que você. E se hoje você se sente perdido, sem rumo, cercado por decisões difíceis, lembre-se, ele não é um guia qualquer. Ele é aquele que prepara um banquete mesmo quando os inimigos ainda estão à mesa. O Salmo 23 não é sobre fuga, é sobre presença. É sobre saber que mesmo no vale existe companhia. Que mesmo quando tudo ao redor diz que é o fim, existe um óleo que escorre sobre a sua cabeça dizendo: você ainda é escolhido, ainda é sustentado, ainda é visto. E essa certeza é suficiente para recomeçar. Salmo 91. A blindagem espiritual que age no invisível. Há guerras que você não vê. Ataques que não vêm pela frente, mas pelos lados. Medos que não gritam, mas sussurram. E é exatamente por isso que o Salmo 91 foi escrito. Para os dias em que o perigo não se anuncia, mas se aproxima em silêncio. Quando o texto declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, está deixando claro, há um refúgio secreto. E esse refúgio não é um lugar físico, é um posicionamento espiritual. É uma decisão interior de habitar em Deus, e não nas notícias ruins, nas ameaças que se ouvem, nem nas incertezas que circulam. O mundo espiritual reage quando alguém declara esse salmo com convicção. As palavras não são apenas promessas, são sentenças decretadas sobre o caos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é poesia. Isso é uma realidade ativada pela fé. Enquanto tudo ao redor colapsa, quem está escondido em Deus permanece de pé, não imune à dor, mas blindado pelo propósito. Quantas vezes você se sentiu exposto, como se estivesse desprotegido emocionalmente, espiritualmente, vulnerável a ataques que não sabia de onde vinham? Esse salmo responde com clareza. Existe um abrigo onde nenhuma seta atinge, onde nenhuma praga prospera. E esse abrigo se abre pela fé, não pela força, não pela experiência, não por merecimento, mas pela entrega. Quando você reconhece que não controla tudo, mas decide confiar em quem controla. Enquanto sua voz declara essas palavras, algo começa a se mover ao seu redor. Há anjos em missão, há promessas sendo ativadas, há livramentos acontecendo nos bastidores da sua vida. E talvez você nem perceba agora, mas em breve, o que era para ter te derrubado vai se tornar testemunho. O que era para te adoecer vai se tornar muralha. O que era para roubar sua paz vai se tornar prova do cuidado de Deus. Este salmo não diz, se vier o perigo. Ele diz, quando vier, você estará guardado. E essa é a diferença entre quem crê e quem teme. O medo paralisa. A fé posiciona. O medo te expõe. A fé te esconde na sombra do Onipotente. E é dessa sombra que você está prestes a sair mais forte, mais firme, mais cheio da certeza de que está blindado. Salmo 35. O clamor do justo que provoca o mover de Deus. Existem lutas que não são justas, ataques que não fazem sentido,
invejas que surgem sem explicação. E há momentos em que tudo dentro de você clama por justiça, mas o mundo te manda calar. É nesse tipo de cenário que o Salmo 35 entra como resposta divina. Não é um salmo de lamento, é um grito de guerra espiritual. Ele dá voz ao injustiçado, ao perseguido, ao cansado de lutar com as próprias mãos. E quando você o declara, não está apenas orando, está entregando sua causa nas mãos do juiz que não falha. Contende, Senhor, com aqueles que contendem contra mim. Não é você se justificando, é Deus se posicionando em seu favor. Esse salmo ativa o tribunal do céu, onde a verdade não depende de provas humanas, mas do coração que Deus sonda e conhece. Enquanto você ora essas palavras, não está apenas expressando dor, está entregando sua guerra a quem tem poder para vencê-la por você. Quantas vezes você tentou explicar, argumentar, se defender, e saiu mais ferido do que entrou? O Salmo 35 te liberta da necessidade de convencer os outros e te coloca sob a proteção daquele que julga com justiça. Ele levanta escudo, empunha lança e se apresenta como o teu Salvador. Isso não é metáfora, é linguagem de batalha. É Deus entrando no campo contra aqueles que tramaram armadilhas que você nem viu. Você pode até não saber quem se levantou contra você, mas Deus sabe. E esse salmo é o som do céu respondendo com força aquilo que tentaram fazer em silêncio. Quando você declara: "Caiam envergonhados os que buscam a minha perda", você está profetizando que nenhuma intenção oculta vai prosperar, que toda maldade velada será desmascarada, que todo laço escondido será desfeito. Esse salmo não é sobre vingança, é sobre justiça, sobre paz interior, sobre parar de lutar com armas humanas e começar a confiar na intervenção divina. Quando Davi orou isso, ele não queria apenas ver inimigos sendo derrotados, ele queria ver Deus sendo glorificado por meio da justiça. E é isso que você está fazendo agora, não clamando para ver o mal no outro, mas para ver a verdade prevalecer. Quem vive sob ataque espiritual precisa mais do que resistência, precisa de respaldo do céu. E é isso que o Salmo 35 oferece. Você não está sozinho, não está indefeso, não está esquecido. Existe um Deus que luta por você, e quando ele se levanta, ninguém permanece de pé contra o seu decreto. Silêncio profético. O espaço onde Deus fala sem palavras. A mente corre, o coração pesa e a alma grita por direção. Mas existe um momento em que a oração mais poderosa não é aquela dita com muitas palavras, mas a que é feita com o coração inteiro em silêncio. Esse silêncio não é vazio. É denso, carregado de presença, saturado daquilo que o mundo espiritual entende, mas os sentidos naturais não conseguem explicar. Após declarar os 3 salmos mais poderosos da Bíblia, existe um espaço que não pode ser ignorado. É nesse espaço que o Espírito Santo sussurra respostas, revela direções e cura feridas invisíveis. Talvez você esteja acostumado a orar pedindo, falando, clamando. Mas agora é hora de ouvir. E ouvir exige esvaziar. Esvaziar-se do barulho das preocupações, das urgências, das opiniões externas. Existe algo que só pode ser recebido quando a alma aquieta, e o coração, mesmo ferido, permanece atento. Esse silêncio é diferente do silêncio do cansaço ou da desistência. É o silêncio de quem confia tanto que já não precisa provar nada. É o silêncio que diz: "Fala, Senhor, o teu servo ouve." Enquanto você permanece quieto, os céus continuam agindo. O silêncio não é passividade, é reverência. É como abrir espaço no espírito para que Deus preencha com o que é dele. Não há fórmulas, não há exigências, apenas entrega. Uma entrega tão profunda que o próprio corpo responde com lágrimas, com suspiros, com alívio e, às vezes, com paz sem explicação. Esse momento pode parecer breve para os que apenas assistem, mas para os que permanecem, ele transforma tudo. Porque em meio ao silêncio, você percebe que não está sozinho. Você sente que há alguém contigo, que há mais do que palavras, a presença, que há mais do que promessas, a realização, e que tudo o que foi declarado até aqui não caiu no vazio, mas está se cumprindo, mesmo que você ainda não veja.
Esse silêncio é o ponto onde termina o esforço humano e começa a manifestação divina. É onde cessam os argumentos e se estabelece a fé. É onde Deus fala em frequências que não se ouvem com os ouvidos, mas com o Espírito. E se você permitir, esse pode ser o momento mais transformador de todo o vídeo. Não porque algo está sendo dito, mas porque tudo está sendo revelado. Declaração profética. Um decreto que rompe o invisível. Agora que você caminhou pelos salmos da provisão, da proteção e da justiça, chegou o momento de fazer algo que poucos fazem. Tomar posse com autoridade. Porque ouvir é importante, meditar é essencial. Mas declarar com fé é o que ativa. Esse é o instante em que você transforma o que recebeu em decreto. É aqui que a palavra deixa de ser promessa distante e passa a ser realidade presente. Você vai repetir comigo, com firmeza, com entrega, com fé que rompe atmosferas. Diga: hoje eu declaro que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Declaro que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Declaro que o Senhor se levanta para lutar as minhas batalhas, e toda injustiça contra mim cairá por terra. Isso não é uma frase bonita. É um posicionamento espiritual. Um ato de fé que separa quem apenas espera de quem crê e se move com Deus. Você pode ter vivido dias de escassez, medo e opressão. Mas hoje, essa declaração marca um novo ciclo. Porque o que você profetiza com fé, o céu respalda com poder. É como se sua voz fosse ouvida em uma sala de comando, onde anjos recebem instruções para intervir a seu favor. Não subestime o poder que há em falar com fé. Não subestime o que acontece quando um filho de Deus se levanta para declarar aquilo que o céu já decretou. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E se você escolhe declarar vida, proteção e justiça, então tudo ao seu redor começará a se alinhar com essa realidade. E mesmo que leve tempo, mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, algo dentro de você já mudou. E isso é o início de toda a transformação. Essa é sua hora de se posicionar. Sua hora de romper com o ciclo do medo, da dúvida, da passividade. Sua hora de tomar posse não apenas de um conteúdo, mas de uma verdade eterna. Você não é mais uma vítima do ambiente. Você é alguém que foi ativado espiritualmente. E a partir de agora, nada será como antes. Um altar que continua. Agora que você recebeu essa oração, não aguarde como mais um vídeo assistido. Considere isso um altar construído entre você e Deus. E altares não são erguidos apenas para lembrar. São estabelecidos para marcar mudanças. O que você declarou aqui tem valor no céu. O que você recebeu aqui não termina quando o vídeo acaba. Continua nos seus passos, nas suas decisões, na forma como você encara aquilo que antes te paralisava. Você não veio até aqui por acaso. Você não ficou até o fim porque era só mais uma mensagem. Você permaneceu porque algo em você reconheceu que essa palavra era viva. E agora, o próximo passo é seu. Fale com Deus mesmo depois que o som cessar. Continue declarando os salmos. Continue se escondendo nele. Continue entregando sua causa. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: tomei posse. Isso não é apenas uma frase. É um ato de fé. É sua maneira de dizer: Deus, eu ouvi, eu recebi e eu creio. E se você ainda não faz parte dessa corrente de oração, se inscreva. Não para seguir um canal, mas para caminhar junto com quem entende que fé é mais que um sentimento. É vida ativa, é guerra espiritual vencida com adoração, é posicionamento. A partir de agora, você não anda mais sozinho, e essa certeza basta.